Boa noite aos irmãos, né? Boa semana também. Já começou um dia, primeiro dia já se foi, né? Já se foi o primeiro dia da semana. E nós estamos aqui pela graça de Deus, né? Esse hino que foi cantado aqui é o hino que eu mais gosto da nossa igreja, né? Todos nós precisamos confiar em Deus, né? Todos nós passamos por problemas. E um dia nós suplicamos a Deus porque é aquele que nós confiamos, é aquele que nós achamos saída, ou aqueles que nós julgamos, né, que pode resolver os nossos problemas, né? A mensagem de hoje, irmãos, ela é sobre o vazio da alma, sobre o vazio existencial, né? Por que tantas pessoas hoje têm suas necessidades supridas, mas são tão infelizes, descontentes e depressivas, né? Depressiva. A gente fala assim de alguém que nasceu na favela, alguém que nasceu na miséria, isso até, assim, parece, não é aceitável, mas, né, é entendível, né? Ou compreensível, talvez, né? Falta tudo, falta comida, falta dinheiro, falta lar, falta tudo. Mas é o contrário. A história moderna nos diz que pessoas simples são mais felizes do que pessoas que têm muito. A história moderna é através da filosofia, através da psicologia, ela vem mostrar que sociedades riquíssimas têm altos índices de depressão, altos índices de suicídio. E quanto mais uma sociedade desenvolvida, maior o índice de suicídio e depressão e burnout, né? E, e outras, assim, de burnout nada mais é do que o vazio que a pessoa tem e nada pode suprir, né? E aí, como se não houvesse Deus, nada mais seria do que matéria. Imagina só se não houvesse Deus. Nós seríamos matéria e energia ao acaso com uma certa probabilidade de dar certo em alguma coisa, né? Sabe o que é isso? Matéria e energia ao acaso? Seria muita sorte você ter nascido. Seria muita sorte você ter sobrevivido. Seria muita sorte você ter instituído uma família, arrumado um emprego. Aí entra só probabilidade, só sorte. Não existe mais nada. Nada que controla, nada que funciona, nada que conduz, né? E curiosamente, a incidência de tristeza profunda e depressão é diretamente proporcional à classe social da pessoa. Por isso que eu comecei falando aqui. Psicólogos e filósofos, eles têm tentado entender o ser humano e eles conseguem até entender o ser humano. E eles sabem o porquê desse vazio. Às vezes eles não sabem como preencher, como ajudar. Sobre
uma escultura que simboliza o vazio existencial, ou o vazio da alma. Pesquisa e vê se você acha para mim. Uma escultura muito famosa. E ela representa mesmo. Não sei se já viram. Quem já conhece? Quem já viu essa escultura? Ninguém nunca viu? Daqui a pouco o João projeta ali para a gente ver. Sabe, irmãos? Sociedades, pegando a meada de novo aqui, extremamente ricas, são as sociedades mais autodestrutivas que existem. São as sociedades que mais existe traição, pedofilia, que existe... Olha lá para vocês verem. Ela representa ou não representa bem o vazio da alma, o vazio existencial, né? Olha lá, você olha assim, alguém com a cabeça baixa, né? Se lamentando, tentando entender a própria vida, né? Se desfazendo, se olhar as pernas dele, olha lá, derretendo tudo, e um vazio, né? Sem coração, sem nada ali. Essa estátua é muito famosa, tá? Ela está no jardim no Oriente Médio. E tem várias pelo mundo. E aí se mostra o vazio da alma. Como esse vazio não pode ser preenchido por nada, a gente vai ver o que pode ser preencher esse vazio aí. Irmãos, a verdade é que há algo a ser preenchido em nossas vidas, onde a gente está falando sem neoide na escola sabatina, né? Tem coisas que só Deus pode preencher. O traficante, a gente vê muitos casos aí de traficantes que se convertem, né? Eles ficam ricos, milionários, e de repente eles se convertem e se entregam para a polícia. Eu vi 2 casos daí, porque faltava algo. E ao se entregar para a polícia, porque ele conheceu Deus, e ao conhecer Deus, ele percebeu que toda a riqueza dele, que tudo aquilo que ele tinha conquistado, foi de forma ilícita, de forma através de assassinatos, mandado matar, e tantas outras coisas assim, ao ponto da pessoa se entregar para a justiça, ser preso, perder tudo que tinha, porque agora ele tem algo que preenche ele de verdade dentro do coração dele. Já parou para pensar? Você se tornar uma pessoa extremamente rica, legalizar todas as suas coisas, né? Na rua de casa lá tinha um traficante lá, e agora o traficante é dono de um monte de coisas, né? Ele disse que não mexe com mais nada disso, né? Tem 3 lava-jatos, tem um mercadinho, tem um monte de coisa. Não quer saber mais disso. Mas tudo o dinheiro que ele conseguiu para comprar os 3 lava-jato, mercadinho, mecânica, foi com dinheiro de droga. Não foi com o dinheiro próprio do suor do trabalho ali, né? Você imagina você tá lá com a sua vida estabilizada já, agora o seu dinheiro parece que tá organizadinho, bonitinho, vem de forma lista e de repente você encontra Deus. E você percebe que você tinha um buraco na sua vida. E você, a ponto de falar assim, ó, vou me entregar e mostrar para a justiça e para o mundo que eu não sou essa pessoa que as pessoas pensam que eu sou. É porque a pessoa encontra Deus. É aquele vazio, aquele buraco que sempre faltou para ele. Tinha dinheiro, tudo legalizou, o dinheiro vem de forma plena agora, tranquila ali, mas ele não veio de forma, não começou dessa forma, né? Eu já vi 2 casos desse tipo, irmãos. Sabe? Não são raros os casos de grandes executivos que entram em problemas de profunda tristeza quando chegam ao ápice de suas carreiras. O pastor ontem aqui estava falando do Michael Jackson, lembra do Michael Jackson? O pastor César está falando, né? O pastor Leandro estava pregando aqui, falando sobre o Michael Jackson, né? Pequeno homem rico, né? Pobre homem rico, brincando num parque de diversão que ele mesmo construiu, com 3 crianças lá, Macaulay Culkin, um outro lá e um outro lá, um adulto no meio de um parque inteirinho só para eles. No fundo tinha um buraco na sua existência, na sua alma, que nada pôde suprir.
morreu, né? Totalmente sozinho. E nós sabemos, conhecemos a história dele ali, né? Não vamos julgar, estamos aqui para julgar. A gente vê o Whindersson Nunes aí, que chegou ao ápice do sucesso também, não é verdade? Quem conhece o Whindersson Nunes aí, né? Tá em depressão de novo. Está internado de novo. Vive saindo da depressão, entrando em depressão. Saindo em depressão, entrando em depressão. E foi quando ele era pobre e ele era extremamente feliz. Só que agora que ele tem dinheiro, ele não sabe quando a pessoa é falsa ou é verdadeira. Ele não sabe se as pessoas estão com ele por causa do dinheiro que ele tem, da fama que ele tem, ou por gostar realmente dele. E a pessoa entra em depressão. Pessoas que têm tudo, né? No ápice das suas carreiras, mas uma profunda tristeza. É que notaram que a posição e o dinheiro que buscavam não preenche aquele vazio em suas vidas. É que ao chegar ao topo, viram que nada havia lá. Chegaram no topo, não tinha mais nada para conquistar. Né? O Jader mesmo falou para mim esse tempo atrás, aí, ele comentou um negócio, que para você viver como o homem mais rico do mundo, você não precisa ter o dinheiro que o homem mais rico do mundo tem. Não precisa. É só você ter uma certa quantidade. Eu não lembro quanto que é. Mas se você tem uma certa quantidade de dinheiro, você pode andar de iate, de avião, você pode ter avião, você pode ter tudo. Tipo assim, vou dar um exemplo para vocês. O Neymar hoje, ele consegue viver como o homem mais rico do mundo. Mas ele está muito longe de ser o homem mais rico do mundo. 300 milhões de dólares mais ou menos. Né? 300 milhões de dólares. O Elon Musk tem 400 bilhões mais ou menos. Bilhões, 300 milhões já dá para viver. Eu tenho 400 bilhões. Né? O Sheik da Arábia aí, talvez seja o homem mais rico do mundo, porque é escondido o dinheiro dele, né? Assim, escondido assim, a quantia de dinheiro que ele tem. Qualquer pessoa com esse tanto de dinheiro que o Jader acabou de falar aqui, consegue viver como qualquer homem mais rico do mundo. Né? Então, quer dizer, não é a quantidade de dinheiro além disso que vai ser mais feliz ou menos feliz. Se o outro pode ter um avião, ele também pode. O outro também pode ter um iate, ele também pode. O outro pode comer nos melhores restaurantes, ele também pode. Mas então, não é a quantidade de dinheiro que traz a felicidade, né? Nem o status. Né? Se a gente pegar assim, a gente falou do Neymar, né? Se eu colocar o Neymar dentro do avião, quantos reconhecerão ele? Colocar um sheik da Arábia lá, o dono do petróleo do mundo, quantos vão reconhecer ele? Ninguém vai reconhecer ele. Ninguém, nem olhando. Eu tenho certeza que agora vocês estão buscando na mente, vocês não sabem nem a fisionomia dele. Né? Então, sabe, irmãos, muitas vezes o topo desse mundo não tem nada. Não tem nada para ver no topo desse mundo. Sabe? Quando Satanás pegou Jesus e levou lá no pináculo do templo, e lá no lugar mais alto, e mostrou todas as nações desse mundo e as grandezas da terra. E falou para Jesus assim: se me prostrar, tudo isso é seu. Não tinha nada. Não tinha nada lá, irmãos. Jesus não queria o mundo. Ele queria as pessoas que estão no mundo. Mostrou palácios, riqueza, grandeza. Isso ele já tem no céu. Ele é o dono do dinheiro, da prata, de tudo. Ele já tinha no céu isso daí. Né? A Terra não é nada. É uma poeirinha cósmica no meio do universo que ele pertence a ele. Satanás, talvez naquela época, se julgasse ser dono somente do planeta Terra. Perante todas as galáxias do universo, perante todo o universo, isso não é nada. Proporcionalmente falando. Ele estava oferecendo uma esmola para o ser mais rico do universo. Né? C.S. Lewis, um grande escritor, pastor também, ele, pensando sobre essa questão, ele respondeu de uma forma espetacular.
Ele disse o seguinte, olha, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Olha que resposta quando ele foi cutucado ali, né? Falou, e as coisas desse mundo não lhe dá prazer? Eu estava lendo, fazendo sermão, e eu estava lendo uma coisinha sobre vários assuntos, surgiu essa situação em que ele foi ali provocado. Um homem poderoso, já estava muito conhecido, já tinha uma certa riqueza. E ele falou assim, descobri que mesmo desses desejos que eu tenho nessa terra, nada pode satisfazer. Mesmo eu tendo dinheiro. A explicação lógica é que eu fui criado para outro lugar, para outro mundo. Sabe, irmãos? Sabe que nós pensamos assim? Nós somos adventistas, sétimo dia. Nós somos os filhos da promessa, nação santa, sacerdócio real, escolhidos pelo dedo de Deus, desde o ventre da nossa mãe. Sabe o casal aqui que está a ponto de se batizar? Vocês não estão aqui hoje porque vocês quiseram. Vocês têm uma parte, sim, que vocês aceitaram. Mas Deus conduziu tudo para que esse momento chegasse. Sabe, nós pertencemos a Deus, né? A explicação lógica é que esse mundo é muito pequeno para nós. Deus quer nos dar coisas muito maiores, sabe? Existem desejos que são de coisas que somente o outro mundo pode oferecer. Sabe, irmãos, quem já perdeu um ente querido, quem perdeu uma pessoa amada, quem está sofrendo de uma doença irrecuperável, tem doenças que não são curáveis. Tem doenças que é mais fácil você se curar de um câncer do que se curar de certas doenças. A Andréia, enfermeira, ela sabe disso. Tem doenças autoimunes aí, que a pessoa vegeta. Esclerose múltipla. A pessoa vegeta, vira um vegetal em pouco tempo. Pessoas se curam de câncer, mas não conseguem se curar de uma esclerose múltipla. Não é verdade? A única esperança que tem para ela é o outro mundo. É o outro mundo. E muitas vezes nós, adventistas do sétimo dia, nós vivemos nesse mundo como se não houvesse outro mundo que nos espera. Nós corremos atrás de tudo nesse mundo para tentar ser um pouquinho feliz nesse mundo. E talvez no futuro a vida eterna também, né? Sabe, irmãos? Viver a vida sem Deus é como uma corrida em que a linha de chegada também está em movimento. Sempre falta algo. Nunca está bom, sempre haverá uma infelicidade. Você imagina uma pista de corrida em que a linha de chegada acelera de acordo com a sua aceleração. Ou se movimenta de acordo com o seu movimento em direção a ela. Se você corre um passo para perto dela, ela se afasta um passo para longe de você. Você nunca vai conseguir chegar nesse ponto de chegada. Tem um ponto de partida, mas nunca um ponto de chegada, né? Sabe? Muitas pessoas, sem saber o que fazer com o vazio de suas existências e sem querer que Deus entre em suas vidas, enveredam por caminhos que não levam a nenhum lugar. Nenhum lugar. Esses caminhos são centrados no homem e não em Deus. Sabe, muitas pessoas depositam a confiança em outro ser humano, no emprego, no patrão, no filho, nas obras das suas mãos, nas suas posses. Sabe, isso é correr atrás do vento, que nem Eclesiastes e Salomão, que escreveu, ele disse, né? Sabe, as pessoas não sabem o que fazer para suprir, porque esses caminhos são centrados no homem. Eu tenho alguns amigos, professores, que se separaram. E você vê que depois que se separaram, a vida parece que ela ficou desestimulada, sabe?
vivem endividados, vivem devendo, fazendo consignações, portabilidade de empréstimos, fazendo qual juro está menor para se pagar. E eu falo assim, não era mais fácil viver a dois? Onde um está caindo, o outro ajuda a se levantar, né? E as pessoas querem o quê? Elas querem ser felizes a todo custo. Ah, me separei porque o meu cônjuge me atrapalha. Ele me trava. Ah, eu não quero ser mãe, não quero ser pai, porque um filho vai me atrasar a minha vida, vai atrapalhar a minha vida. Né? Eu vou gastar dinheiro, o dinheiro que eu quero gastar é comigo, não com os outros, né? Eu quero viajar, quero passear, quero fazer tantas outras coisas. E se esquecem que um dia ficarão velhos e não terão ninguém para colocar comida na sua boca. Ninguém, nem para trocar uma fralda sua, porque todos nós vamos ficar velhos. E eu já falei isso para muitas vezes, pessoas, tem uma pessoa que ficou até mal com isso, né? Já tinha passado o tempo já de ser mãe e tudo, a pessoa ficou até mal com isso daí. Eu falei assim, desculpa por isso, mas é a realidade. É a realidade. Tem que ter pensado antes. Né? Sabe, irmãos, nós temos que depositar a nossa vida e a nossa confiança em Deus. Eu acho que nós, como Adventistas Sétimo Dias, a ansiedade teria que estar longe de nós. Completamente longe de nós. Sabe? As coisas iriam acontecendo gradativamente. As coisas seriam conquistadas gradativamente, porque Deus nos concede, né? Como foi lido aqui esses dias mesmo, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Jesus mesmo disse, por que andeis ansiosos por esse mundo? Olha os pardaizinhos aí, não tecem nem fiam, não colhem nem plantam. Os lírios do campo, nem Salomão se vestiu com a glória que Deus veste os lírios do campo, né? Depois vão ser lançados na fornalha, né? Os pardaizinhos, Deus dá o seu alimento todo dia ali. E a gente fica correndo atrás do vento, atrás de comida boa, atrás de roupas boas, uma casa boa, atrás de um carro bom. Nós não nos contentamos com aquilo que Deus já nos deu. Ou muitas vezes aquilo que Deus já nos deu já é suficiente para que vivamos uma certa qualidade de vida. Se você olhar para trás, olhar ao lado, muitas pessoas não têm nenhum padrão de vida que a gente tem. Mas para mim falta. Para mim não é suficiente. E aí você se torna uma pessoa doente, amarga, sabe, uma pessoa frustrada. E eu acho que isso é pecado. Eu até brinco com a Patrícia assim, ó. Brinco não, é verdade. Perdi totalmente minha ansiedade. Né? Perdi totalmente. Eu sei do que eu posso ser capaz e até onde eu posso chegar. Não adianta eu sonhar com aquilo que eu vou ser incapaz de chegar, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu sempre conversei com o cunhado da Arlete, com o Elias, e o Elias falava na minha cabeça, falei assim, Elias, eu tenho o pé no chão. Se tem uma coisa que eu não sou, é uma pessoa frustrada. E não adianta tentar me frustrar, não. Porque eu não sou frustrado. Eu não me permito a isso, irmãos, porque isso vai me deixar doente, vai me deixar com depressão e tantas outras coisas que podem acontecer depois. Nós temos que nos alegrar com as coisas que Deus tem nos concedido. E se um dia Deus quiser me conceder mais do que eu mereço, isso aí vai ser pela vontade de Deus, né? Isso aí vai ser com o propósito de Deus. Sabe, irmãos, há 3 caminhos que existem para o homem nesse mundo. Comprar mais, porém, usufruir menos. Sabe? Muitos acham que a aquisição de coisas solucionará o problema do vazio da vida. Enveredam para uma loucura de comprar. Compram e querem comprar. Compradores compulsivos. Depois bate aquele arrependimento,
Por que não guardou? Podia ter feito isso com dinheiro, podia ter feito aquilo com dinheiro, com dinheiro, né? Isso não resolve. Isso vira um ciclo vicioso, né? Nós vivemos num mundo hoje que é um mundo existencialista. Olha, a crise da existência no mundo existencialista. Desde que Descartes, um filósofo, falou assim, penso, logo eu existo, a sociedade virou uma sociedade existencialista, baseada no homem. Se eu existo, eu tenho que viver. Eu vivo, né? Penso, logo existo. E se eu tenho que viver, eu tenho que viver da melhor forma possível. E eu quero viver da melhor forma possível. Só que as pessoas, elas se esquecem que nasceram num certo nível social que muito dificilmente ela conseguirá mudar esse ciclo, esse estado social. Elas se esquecem. E lutam uma vida inteira. Alguns vão conseguir, mas dá para contar nos dedos da mão. Nos dedos da mão. Se você olhar aqui no Boa Vista, aqui, quantas pessoas do meu tempo aqui que se tornaram ricas? Ninguém. Ninguém. Do seu tempo. Você também, desde que começou o Boa Vista, você mora aqui, né? Não mora? Desde que começou, uns 60 anos atrás, mais ou menos. Quem ficou rico? Ninguém. Lá na Vila Paiva, ninguém. Nem os filhos daqueles que fundaram a Vila Paiva. E as pessoas acham que vão ficar ricos. Mudar um salto social gigantesco. Existem pessoas que conseguem sim. Mas são pessoas gênias, são pessoas fora da curva, são pessoas que nascem uma a cada milhão. E eu com 50 anos de idade, eu sei do tempo que eu tenho para viver e o tempo que eu tenho para correr atrás disso. Adianta ficar rico como o dono do KFC, que não aproveitou a riqueza que ele ficou rico com quase 90 anos de idade. Com quase 90 anos de idade, acertou lá o frango frito lá e morreu alguns anos depois. Quem está rico hoje são os herdeiros deles. Mas ele mesmo lutou uma vida inteirinha. Pega a história dele para vocês verem. Morreu pouco tempo depois da sua riqueza. Por pouco tempo, foi na velhice que ele encontrou riqueza, irmãos. Eu não quero uma vida dessa para mim, não. Né? Sabe? Comprar, progredir financeiramente, isso é bom. Deus quer que você compre e progrida financeiramente. O problema é fazer disso uma busca incansável, um ídolo. E fica aquele vazio. Todo mundo conhece a história daquele atacadão ali da Vila Industrial, né? O primeiro dono dali disse que entrou em depressão, foi parar, foi internado, porque faltava, parece que 2 milhões de reais para ele fechar o acordo com o Carrefour, da franquia, né? O rapaz já tinha mais de 10 milhões. Faltava 2 milhões de reais. Entrou em depressão. Imagina o que nós faríamos com 10 milhões, gente. Né? Imagina, Josa, o que nós faríamos com isso? Então, lembra que eu acabei de falar? A pessoa tem o que é suficiente, Deus já deu o que é suficiente, e a pessoa não enxerga as suficiências daquilo que Deus tem dado. Irmãos, é muito complexo o coração do homem mesmo, né? Sabe? Aqui está o problema. Aqueles que se enveredam por esse caminho encontram a pior das prisões, a prisão que acompanha a pessoa para onde ela vai. Isso é complicado, né? O comprador compulsivo, aonde ele vai achar algo para ele comprar. E ele vai querer comprar. O outro caminho, mais conforto, menos tempo para tudo. Hoje em dia nós temos casas espetaculares. Nós temos casas inteligentes, né? Temos lá a inteligência artificial trabalhando junto com isso, com câmeras, que já deixa a geladeira, tem geladeiras hoje que, se você programar,
ela até descongela o alimento para você. Ela descongela e já deixa pronto para você pôr no micro-ondas. Tem micro-ondas que você põe no micro-ondas e tal hora ele já liga e um pouquinho antes de você chegar ele mantém aquecido para você pela inteligência artificial. A televisão liga, desliga ar-condicionado, tudo pela voz. Ou ele sabe a hora que você vai chegar pelo GPS, que ele vem acompanhando o seu celular. Vem acompanhando. Se ele perceber que você está vindo para casa, ele já liga, deixa que seja programado para isso, né? Ele já liga o aquecedor ou o ar-condicionado para deixar no clima que você gosta quando você chega em casa. Olha que interessante, né? A luz na intensidade certa, tudo na intensidade certa. Sabe, irmãos, mais pessoas não têm tempo para ir para usufruir. Tem uma casa espetacular com cores personalizadas, né? Com detalhes lindos, com você possa imaginar de coisa boa na sua casa, né? Cortinas, sofás, aparadores, racks, tudo que você imaginar. TV, tem uma TV assim curva, né? Ela dá um efeito quase de 3D, de 80, 90 polegadas. Mas você não tem tempo para sentar diante dela e usufruir. Eu estou falando de pessoas que têm dinheiro agora. Você não tem tempo. Eu tive um patrão que ele era dono da empresa Transvip Turismo. E era sócio da Vibrais também. E hoje virou Tursan Turismo, né? E ele tinha uma sala espetacular na sala dele, né? Umas 3 salas. Eu construí para ele. Uma sala tinha 190 metros quadrados. E as outras eu não lembro mais, eram menores. Uma televisão gigantesca na sala. Mas ele falou assim, nunca assisti. Nunca assisti. Não tenho tempo para isso. Uma lareira espetacular. Não tenho tempo. Só escritório. Escritório lá. Escritório, trabalho. Escritório, trabalho. Escritório, trabalho. Escritório, trabalho. Para que fazer uma casa, então, de 1.200 metros quadrados, irmãos? Para só escritório, torneiras banhadas a ouro. Detalhes de filigramas nos azulejos de ouro, de platina. Mas nunca teve tempo de usar, nem para olhar, né? Sabe? Nossos carros, irmãos, eles andam mais rápido, as comidas são pré-cozidas, serão prontas para o consumo de qualquer loja de conveniência ou nos supermercados 24 horas. As cartas hoje são e-mails, chegam mais rápido que colocar um selo, do que passar um selo na linha e colocar no envelope antigo, Arlete. Lembra, Patrícia, da carta? Nós não lembramos da carta. Você lembra também, irmão? Ah, ele não lembra, ó. Sabe? Quem já mandou carta aqui? Então, ele não lembra mesmo, nunca mandou. Né? Hoje você clica, o e-mail já foi disparado, o e-mail, ele já chegou em milésimos de segundo. Ali, do remetente para a pessoa que está recebendo, destinatário. Mais rápido que isso, colar o selo na carta. Sabe, irmãos? A comunicação está instantânea. A pessoa no Japão, ela pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo, do Brasil, num instante, a míseros custos ou até de graça hoje em dia. Sabe? Downloads de livros, compras virtuais. O mundo está infinitamente mais conveniente. As pessoas estão correndo. Hoje os vídeos são TikToks. Hoje os vídeos são curtos. Ninguém aceita mais vídeos longos. Existe uma projeção, eu estava vendo isso aí no podcast, que os cinemas estão perdendo clientes, dependendo de alguns filmes, porque as pessoas não conseguem mais assistir filmes de 2 horas ou de 1h30. Não conseguem mais ficar dentro de um cinema trancado ali, sentado.
Porque você vai no WhatsApp hoje, coisa que não tinha no passado, há pouco tempo, já tem lá um acelerador de áudio lá, para você acelerar o áudio, né? De vez em quando eu vejo a Patrícia lá, ela fala para mim, ó, se você desacelerar isso, eu não vou nem tentar entender, né? Não vou nem tentar entender, porque eu não sou obrigado a isso, né? Pode ter tudo que tiver de... Mas eu não sou obrigado. Isso aí não é mentira não é verdade, Patrícia? Olha lá. Não é mentira não, irmão. Você vê que eu falar, eu não dou nem bola. Vai desacelerar ou não? Então não mostra pra mim, entendeu? Sabe, as pessoas, as crianças antes, irmãos, elas tinham 3 minutos e meio para absorver um conteúdo, uma historinha. Até fica uma dica aqui para quem quiser fazer o momento infantil aqui, não passe de 3 minutos. É insuportável para a criança. Agora a criança ela absorve menos de 1 minuto agora. Eu vi essa menininha aqui, com todo respeito, é criança. Meu neto é criança, tudo criança também. Mas digo assim, o filho do Rob, tudo criança. Você viu como é que é insuportável ficar quieta no lugar? Isso é a sociedade moderna. É tudo rápido, tudo... Esse negócio chato que nunca acaba, né? Para ela, o tempo passa diferente na mente dela, na cabeça dela. Né? A gente vê isso daí. É diferente. E não adianta ficar julgando. É isso mesmo. Eu vejo meus alunos lá, senta. Não senta. É que eu olho para cá, ele já está de pé de novo lá, irmãos. É igual... é igual enxugar gelo. Você falou, menino, senta. Aí você olha para cá para falar para o outro sentar, ele mesmo já está lá. Ó, o professor falou para você sentar, viu? E volta ao sentar. Entendeu? É interessante. Não consegue, irmãos. É uma tortura. A sociedade moderna ela tem deixado as pessoas doentes, pessoas insatisfeitas. Mas o que a lógica do mundo sugere que adotemos juntamente com tudo isso, irmãos? A falta de tempo, o estresse, o aborrecimento. Como podemos ter tudo isso e perder tempo daquilo que realmente é essencial, a vida com qualidade? O que eu quero dizer com isso? Olha, chegar em casa e ter tudo pronto não é para ter mais tempo? Não é para ter mais tempo? A comida já está pronta, só descongelar, só aquecer. Chegar em casa e ver uma roupa lavada. Tem máquina hoje que lava e seca, e já programado já. Você chega lá, você só passa a roupa, você não trabalha mais. É para você ter tempo. Mas o tempo se esvaiu nas nossas mãos. Você não tem tempo mais. O tempo se tornou algo muito precioso. Sabe, irmãos? Somente Cristo pode nos dar a qualidade que buscamos. Sem Cristo, o mundo é uma correria em círculos em que as pessoas querem ir cada vez mais rápido, sem se darem conta de que estão numa pista circular que não leva a lugar nenhum. Eu, quando era criança, ficava vendo aquele corrida de Fórmula 1, detestava e detesto até hoje. Correndo 54, 56 voltas numa pista circular que não chega a lugar nenhum. Verdade. Até hoje eu detesto aquilo, porque não fazia sentido para mim não faz sentido hoje também. Não adiantava ter o melhor motor. Tinha que ter técnica, tinha um monte de coisa. Coragem para acelerar também. Tem que ter um monte de coisa. Então não era ali somente o motor, desenvolver motor, né? Sabe? Olha o que Salomão, já estamos acabando já. Olha o que Salomão disse aqui, irmãos, em Eclesiastes 2, versículo 3 a 11. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção que todo o conteúdo desse sermão está nesses versículos aqui. A gente falou de um monte de coisa aqui, mas a gente não pode ir para casa sem abrir a palavra de Deus e sem ver o que Deus tem para nos dizer. Olha a sabedoria de Salomão. Eu decidi me entregar ao vinho e à total extravagância da vida, mantendo, porém, a minha mente sempre orientada pela sabedoria.
A minha linguagem aqui é uma linguagem talvez mais atualizada, né? Eu queria saber o que valia a pena de verdade, debaixo desse céu. Nos poucos dias da vida humana, eu lancei-me a grandes projetos. Projetei e construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar todos os meus jardins e meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um vasto harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo sempre a minha sabedoria. Não me neguei a nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho que fiz. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, olha para vocês verem. Quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão, sendo o homem mais rico e sábio da face da terra na sua época, ele quis entender o coração do homem. Ele falou assim: eu vou me dar o luxo de aproveitar e de toda extravagância possível. E vocês sabem que ele chegou nesse ponto, né? Ele chegou nesse ponto de fazer qualquer coisa, se meter com feitiçaria, se meter com mulheres de outras religiões, 300 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, de outras religiões, de outras doutrinas, de outras crenças, e ele se tornou corrompido por elas até. Mas ele fala que eu sempre mantive a minha sabedoria. Isso fez com que ele voltasse para Deus no passado. Mas ele percebeu o seguinte: me dê o vinho. Ele aproveitou. Isso quer dizer, me dá o vinho? E quando ele fala, tive um vasto harém, as delícias do homem, quer dizer que ele fez tudo que o coração dele podia imaginar. Tudo. Mas depois ele fala o seguinte, irmãos, essa palavra, para quem conhece a língua portuguesa, contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há nada proveito no que se faz debaixo do sol. Ele escreveu isso aqui, irmãos, ele estava perto da morte dele já, velho. Aí depois ele fala assim: feliz o homem que se regozija, que se sente feliz com o amor da tua mocidade. E depois ele dá um monte de conselhos. Você não precisa buscar mulheres pelo mundo. É simplesmente amar aquela que você ama e ser retribuído também, né? Você não precisa correr atrás dos prazeres desse mundo. É só você escolher alguém para passar o resto da vida. Quem vê o livro do Eclesiastes vai perceber isso, né? Do que ele fala lá, sabe? E por último, para terminar, terceiro caminho: casas mais caras e lares extremamente pobres. Pobres de relacionamento, pobres de atitudes, discernimento, direção, onde os filhos não têm nenhum tipo de referência no lar, onde os filhos só vê briga, discussão, avareza, reclamações. E aí
são lares extremamente pobres. Casas muito bonitas, caras, mas extremamente pobres, sabe, irmãos? Televisões modernas, sons sofisticados, mas o cuidado com as famílias e os lares, nenhum tipo, totalmente estruturado. Quando as pessoas tiram Deus da equação, deixam de ter aquele que é capaz de lhe dar sentido à existência. E procurar preencher esse lugar com outras coisas. O resultado sempre vai ser desastroso, né? O que podemos concluir disso tudo é que tudo nessa terra, sem Deus, é correr atrás do vento e não tem nenhum proveito debaixo desse sol que está sobre nós. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, ele faz a gente pensar, né? Alguns livros falam assim, o livro de Eclesiastes ele fala assim, o pensador, né? Ele começa assim, o pensador. O homem mais sábio do mundo chegou nessa conclusão. Quem sou eu para contrariar a sabedoria de que Deus deu para ele? Ele experimentou coisas que eu jamais vou experimentar. Mas ele chegou na conclusão que não compensaria nem ter experimentado. Então ele já fez coisas que eu ou você pretenderíamos fazer um dia que não compensa. Então, siga os exemplos dele, os conselhos dele. Não se enverede por esse caminho. O vazio da alma pode ser preenchido por Deus, pelo relacionamento. O pastor falou aquele dia, foi espetacular aqui. Deus, família e amigos. Deus, família e o próximo. Vocês lembram desse sermão dele? É a verdade. Deus, a família e o próximo. Se o próximo faltar, você tem a família, que é o mais próximo que você tem. E se a família faltar um dia, irmãos, Deus não vai faltar. Deus não vai faltar nunca, né? De maneira nenhuma. Meu desejo, minha oração é que possamos refletir mesmo o que Salomão disse aqui nesses versículos, para que não passamos por essa vida correndo atrás do vento. Depois se arrepender de ter nadado e morrido na praia. Eu sou uma pessoa que de vez em quando fala umas coisas assim meio besta. Falo meio besta. Se você se perder nesse mundo, dentro da igreja, você é o pior perdedor que existe. Antes compensasse aproveitar esse mundo. E perdido por perdido, melhor ter aproveitado esse mundo do que fingido querer ir para o céu, não aproveitou nem esse mundo e nem a vida eterna. Esse é o pior dos perdedores que tem. Então, que você não seja um perdedor, que você seja um ganhador em Cristo e não se enverede por esse caminho, por esse mundo aí. E dê glórias a Deus por ter conhecido a Cristo, por estar aqui dentro, porque Deus te chamou, Deus te comprou com um preço elevado, a sua própria vida, teu próprio ser. Meu desejo, minha oração. Amém.